Salvador e não de mim, né? Vejo que tem bastante cliente, parceiros, gente que a gente tem conversado aí no mercado na chamada, né? Mas para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Castelli, eu estou responsável aí por vendas e marketing na SC Clouds, né? Falo de São Paulo, a gente tem com a gente o Daniel aí, que deve quebrar agora. Fala tchau aí pra gente, Daniel. O Tá, boa tarde, Daniel, pessoal. Daniel falar com a gente de Floripa, tá, pessoal? Eu vejo que tem gente de tudo que é lugar do Brasil aqui na conferência, né? E eu vou atuar aí como um mediador, tá, pessoal? Se eu ver que o áudio de alguém tá vazando, eu vou tá e etc, tá? E bastante gente, a gente quer esclarecer o máximo possível, mas a gente tem um tempo limitado aí, né? A gente planeja aí de 1 hora, mas pode se estender um pouco aí, dependendo da interação de vocês, tá? E se todo mundo parar e fazer pergunta, coitado do Dani, talvez não vai sair daqui hoje ainda, né? Então, a ideia é que a gente deixe o Dani falar aí. Não sei se você vai querer fazer alguma interrupção aí no conteúdo ao longo da fala, Dani, para permitir alguma pergunta parcial aí. Mas a gente vai tentar deixar essas. Boa tarde, boa tarde. A gente vai tentar deixar essas perguntas mais para o final, tá, pessoal? E aí o Dani responde todas diretamente, ou que ele conseguir. Tem mais gente aqui da SC Clouds também na ligação. Então a gente pode também interagir com vocês pelo chat, tá? Para alguma pergunta instantânea que vocês queiram fazer. Sem mais delongas, pessoal, mais uma vez obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou passar a palavra para o Daniel. Daniel, vai daí. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer essa apresentação. E o que o foco vai ser a apresentação. Vou tirar a câmera aqui nesse período. Então, a ideia é a gente. Tem áudio vazando, Alexandre. Acho que eu. Já estou dando uma olhada aqui, viu, Uhum. Dani? Aí, pode seguir. Então, a ideia é que a gente fazer um overview do orquestrador de nuvem, né, uma parte cloud stack, abordando um pouco da história, das funcionalidades que ele tem, e também apresentando algumas arquiteturas que a gente vem seguindo aí ao longo do tempo, melhores práticas para estar trabalhando com o ambiente. E como o Castelli comentou, né, no final da apresentação a gente abre para perguntas. Talvez ali no meio do caminho a gente também faça uma pausa, porque a gente vai conseguir trabalhar ali parte conceitual e depois um pouco mais parte da arquitetura, do hardware, então talvez ali naquele momento a gente faça essa pausa para dividir os dois tópicos. Antes de a gente começar a falar do Cloud Stack de fato, é importante a gente lembrar que o Apache Cloud Stack é uma tecnologia open source. A gente não vende essa tecnologia. O que a gente faz é fornecer o planejamento, projeto, a implementação, suporte e customização da plataforma. E como aqui também a gente tem um tempo limitado, as informações que a gente vai estar apresentando aqui, em alguns momentos elas podem ser um pouco mais superficiais, né, para a gente conseguir abordar todos os tópicos que a gente quer abordar, e nem todos os detalhes talvez estejam aqui. Então, é importante ter essa noção aqui, porque a tecnologia que a gente vai estar falando, ela não é complexa, ela não é complicada, mas ela é complexa a nível de funcionalidades e componentes que ela possui e integra. E para a gente iniciar aqui, é interessante entender um pouco da história do CloudStack. O Apache CloudStack é uma ferramenta para orquestração de nuvem. Eu nem cheguei a ver lá. Tá offline, um agente? Está vazando ali o... Então, o primeiro ponto aqui é que o Cloud Stack ele é uma ferramenta para orquestração de nuvem, ou seja, ele não é um virtualizador. Ele faz a orquestração ele permite que a gente utilize os virtualizadores de uma forma mais facilitada, mas não é ele quem vai estar virtualizando as nossas cargas. O Cloud Stack ele começou
pela startup VMOps lá em 2008. E a startup ela veio com essa ideia, né, de produzir um software que pudesse prover infraestrutura como serviço de uma forma mais facilitada para que os usuários finais pudessem consumir bem nesse viés de trabalhar com nuvens públicas, né? Logo em 2010, é, casada em 2008, ela trocou de nome, né? Ela iniciou como VMOps, ali para Cloud.com, e depois, em 2010, ela lançou a sua primeira versão estável. A partir disso, a Cloud.com ela foi comprada pela Zitrix, e em 2012 o projeto foi doado para a Fundação Apache, que é uma fundação que existe aí desde 1999, tem mais de 300 projetos ali embaixo do guarda-chuva, então já é uma fundação bem estabelecida, né? É uma das maiores fundações aí de software que a gente tem. E como ele já veio nessa ideia de ser uma aplicação que a gente trabalhe ela para uma nuvem, possa oferecer ela como uma nuvem pública, então aí já tem esse viés mais simplificado. Toda a arquitetura de gerenciamento dela veio em estrutura monolítica. E aqui o monolítico no sentido de que, ao contrário de outras plataformas que existem aí no mercado, né, como o OpenStack, a gente não precisa de um componente para fazer a rede, de outro pra fazer a parte de gestão de disco, de imagens, de VMs. Não, todo esse processo ele é feito por um único serviço, e o que a gente tem são serviços adicionais, mas aí normalmente não a gente não precisa estar atuando em cima deles. A gente vai entrar em mais detalhes quais são esses serviços posteriormente. E o foco da ferramenta, desde o início, ela vem com o intuito aí de fazer a integração de elementos básicos de nuvem, né? Então, os elementos básicos de nuvem são armazenamento, rede e processamento. E aqui o foco é com virtualização, né? Até foi feito um processo, uma prova de conceito há um tempo atrás com Bare Metal, mas foi algo feito lá atrás, não uma frente, né? E hoje tá obsoleto. E fazendo essa integração desses elementos, né, com a plataforma, a gente consegue ter um fornecimento de estrutura como serviço. Então, a gente abstrai todo aquele processo operacional de subir VM, configurar a rede e deixa isso para a plataforma fazer todo o processo. Então, nisso a gente também tem uma operação mais facilitada. E a plataforma ela foi desenhada de forma que a gente consegue iniciar o nosso ambiente com alguns requisitos mínimos, a quantidade de servidores, por exemplo, quantidade de áreas de armazenamento que a gente vai estar trabalhando, e à medida que for necessário, a gente consegue ir expandindo esses recursos que a gente está disponibilizando. Então, não tem a necessidade de, por exemplo, reconstruir tudo do zero. A gente construiu lá inicialmente, projetou e a partir dali dá para ir fazendo a expansão do ambiente. E todos esses recursos, eles são disponibilizados, né, para o usuário a partir de ofertas. Então, a gente tem ali ofertas que permitem que a gente, como usuário, defina, quero subir a minha VM com 8 GB de memória RAM e 4 CPUs, por exemplo. Então, a gente tem um catálogo de ofertas que possibilita que a gente defina como a nossa carga como o nosso recurso vai ser alocado. E todo esse processo, né, ele traz uma autonomia para o consumidor do recurso, que ele consegue fazer toda a gestão das cargas que ele possui, ele consegue fazer toda a definição do recurso que vai consumir através dessas ofertas e do que o time de operação disponibilizou ali para esse usuário, né? Não precisa alguém ele está entrando em contato lá
um operador da nuvem para que ele suba uma VM, o próprio usuário final ali, o próprio computador, ele consegue fazer esse tipo de processo. É, além disso, a plataforma em si ela tem algumas limitações a nível de conceito e de implementação. Toda essa parte de integração ela é voltada para trabalhar com tecnologias é, conhecidas e bem estabelecidas. Então, integrações com appliances e de história, de rede, elas são bem limitadas ali na plataforma. A gente acaba trabalhando mais com tecnologias já bem conhecidas, né? NFS, Fuzzy e por aí vai. Então, tudo bem nativo aqui que a gente trabalha. E um ponto também é que a plataforma ela faz essa integração dos elementos, mas ela não faz o processo de preparação, configuração ou otimização deles, né? Então, tem essa questão que a gente precisa entender como nossos recursos funcionam, preparar eles para depois colocar a plataforma por cima para poder gerir com base no que a gente preparou. Então, a plataforma ela é um reflexo do que a gente está colocando ali embaixo, e não é ela que vai fazer a configuração ou preparação desses recursos. Dentro do, dentro do mundo do FlatStack, a gente tem três conceitos que são os principais para entender em qual parte da ferramenta a gente está trabalhando. O Control Plane seria o conjunto de serviços ali que a gente vai ser responsável para fazer a orquestração da nuvem. E a gente tem o Management Server, né, que é o nosso serviço principal, ele que vai estar implementando as APIs, vai estar disponibilizando a interface gráfica, vai fazer todo o processamento principal da chamadas de APIs, de tarefas agendadas, por aí vai. A gente tem um serviço adicional, no caso que é o Usage Server, que ele permite que a gente contabilize o consumo dos recursos, ou seja, todo o core da plataforma ela está sob o Management Server e a gente tem um serviço adicional ali que permite a gente fazer a contabilização. Não é algo mandatório, mas normalmente o pessoal utiliza ali para entender como a nuvem está sendo consumida. E tudo que está sendo consumido de cria uma VM, cria um disco para essa VM, cria redes, toda essa definição ela é salva num banco de dados. E a gente pode trabalhar com MySQL, MariaDB, e esses dados, que são salvos, esses metadados, no caso, eles que são o nosso maior valor ali dentro da plataforma. Se a gente perde o management server, por exemplo, em algum momento a VM é destruída, ou o servidor onde ela está rodando, o serviço está rodando é destruído, a gente tendo o banco de dados, tendo um dump, por exemplo, do banco, a gente consegue reconstruir toda a estrutura ali. Então, o, o mais importante no, em relação ao control plane seria o banco de dados. A gente também tem o Compute Plane, que no caso é a infraestrutura que a gente oferece como serviço. No caso, os nossos hosts de computação, né? Que vão ter aí as suas definições de memória, CPU, tráfego de rede, por aí vai. E nessa parte aqui no Compute Plane, quando a gente trabalha com VMware ou com Zen a integração é direta ali pelo vCenter e pela XAPI. Mas quando a gente trabalha com o KVM, a gente precisa de um serviço adicional ali, que seria o Cloud Stack KVM Agent, para fazer a ligação entre os dois. O Management Server ele faz a gestão do todo, mas quando precisa atuar diretamente no virtualizador, ele vai estar atuando com o KVM Agent. E, além disso, o Cloud Stack tem um conceito de System VMs, que são VMs que ele mesmo cria e gerencia, ou seja, no dia a dia a gente precisa estar lidando, não precisa estar lidando com ela no sentido de fazer alteração, acessando e por aí vai. Então, ele cria e gerencia VMs para possibilitar acesso ao console das VMs dos usuários,
possibilitar um upload de um arquivo para a nuvem, para atuar como um disco de uma VM, ou fazer o download de dados da nuvem também. E o Virtual Router, né, tem interface para funções de rede ali, virtualizada. E, além disso, a gente tem o Data Plane, que seria daí o conjunto de elementos que são responsáveis pelo gerenciamento daí dos storages que a gente vai estar utilizando para entregar as áreas de armazenamento, seja trabalhando com appliance ou com SDF. E, estruturalmente, o CloudStack tem alguns conceitos. Então, começando pela região, ou melhor, começando de baixo para cima, né? Então, a gente tem hosts que são utilizados para disponibilizar ali como serviço, né, para os usuários subirem aí suas máquinas virtuais e estarem consumindo os recursos da nuvem. E quando a gente tem hosts que eles possuem as mesmas características é, de hardware, no quesito de mesmo, mesma família de processador ou mesma geração, quantidade de memória também, mesmo sistema operacional, a gente agrupa esses hosts em clusters. Ou seja, a gente tem um host, o conjunto desses hosts é um cluster, e esses clusters eles podem estar agrupados em racks que, traduzindo para o conceito do CloudStack, seriam pods. Esses pods eles estão alocados em um data center, que no caso do CloudStack é retratado como uma zona de disponibilidade, e a gente pode ter várias zonas no CloudStack relativamente próximas, que elas são gerenciadas por um mesmo control plane, né? O mesmo management server, user server e banco de dados. E nesse conceito, quando a gente tem múltiplas zonas sendo gerenciadas pelo mesmo control plane, a gente tem uma região. É, isso a nível de computação e alocação dos recursos, segregação da alocação dos recursos. A gente também tem no CloudStack o conceito de redes. É, no caso do CloudStack, ele tem quatro conceitos de redes. O conceito de rede pública, que seria o tráfego público para poder estar acessando as VMs ali através dos virtual routers, o acesso ao console das nossas máquinas virtuais também, e o processo de fazer o upload e download de um arquivo ali da estrutura. Também tem a rede de management, que é a rede que a gente sinaliza que é por onde todo o tráfego de gestão da estrutura vai ocorrer. Então, o management server, ele precisa de conexão com os hosts e precisa de conexão com essas máquinas virtuais que ele cria e gerencia. E toda essa gestão é feita através dessa rede de management. Até quando a gente está trabalhando com VMware, essa rede de management é a mesma rede de management do VMware. A gente também tem o conceito de rede de storage, que é por onde vai estar trafegando ali o consumo do storage, aqui com ênfase no storage secundário. Eu já vou explicar um pouquinho a diferença do primário e secundário. E também a rede Cache, que no caso seria as redes privadas por onde os VMs do usuário se comunicam. No quesito de área de armazenamento, pode ser que ele tem dois conceitos, o armazenamento primário e o armazenamento secundário. O armazenamento primário é onde são alocados ali os volumes das VMs, né, que elas vão estar em execução. Normalmente, essa área de armazenamento ela é uma área mais nobre, tem maior performance, menor latência. E a gente também tem que é chamado de secondary storage. E aí são armazenadas, onde são armazenados volumes, templates, ISOs e até backups
das VMs ali do ambiente. Normalmente esse storage ele não precisa ter muita performance, né, para essa alocação de templates, ISO, porque é algo que vai ser utilizado aí uma vez ou outra para fazer a criação das VMs. Mas quando a gente vai estar trabalhando com backup, é interessante que tenha um pouco mais de performance e resiliência para guardar esses dados. E assim como a gente pode ter vários hosts no ambiente, né, a gente também pode ter vários primary storages, vários secondary storages e dar destinos diferentes para ele. Dentro do CloudStack, o acesso à plataforma, o acesso ao recurso, ele é tudo feito com base em contas e usuário. Isso significa que a gente tem uma segregação dos acessos ali dentro da plataforma, né? Uma conta ela vai ter acesso somente aos recursos que ela provisionou, ou que foram provisionados ali pelos administradores da nuvem para ela. E a gente tem essas contas elas vão ser alocadas em domínios. Domínios normalmente representam os clientes, né, que a gente tem, ou algum setor de uma empresa. Então a gente consegue trabalhar ali com domínios, subdomínios para fazer uma segregação dos recursos e dos acessos. E para cada conta que a gente trabalha também a gente pode ter usuários, né? Seriam é, perfis que vão estar acessando aquela conta. E, além de tudo isso, a gente ainda consegue criar projetos dentro da plataforma, que seria agrupadores de recursos também para cada intenção, né? Eu tenho uma equipe que vai trabalhar ali com um serviço de homologação, com a parte de homologação de um serviço, e outro vai estar trabalhando com a produção, então eu consigo criar dois projetos distintos, dar acesso a esse projeto para esses usuários, para esse time que vai estar fazendo esse processo, e possibilitar que eles aloquem os recursos em lugares diferentes. E um ponto importante aqui também das contas e dos usuários, que para cada conta a gente associa um tipo de perfil, que os termos do CloudStack é traduzido para roles. Esse tipo de perfil, ele indica quais funcionalidades a gente pode acessar como usuário na plataforma e o nível de recurso que a gente pode acessar. Então, dentro da plataforma, a gente tem administradores da plataforma como um todo. Esses têm acesso a tudo da plataforma, a todos os recursos, conseguem ver todas as alocações, fazer a gestão da infraestrutura. A gente tem os administradores de domínios, daí vão ser somente quem consegue trabalhar ali dentro do domínio, criar novas contas, fazer a distribuição dos recursos que já foram distribuídos, e tem os usuários, que são o perfis de usuário que somente podem consumir o que já foi disponibilizado para ele. E com isso a gente consegue aí separar, é, por exemplo, um suporte de um desenvolvimento na questão de permissões que eles vão ter dentro da plataforma e definir exatamente que que cada usuário vai poder fazer dentro da plataforma. E é interessante também que a interface gráfica ela se redimensiona de acordo com o perfil do usuário. Então, um administrador da nuvem ele vai ter uma série de menus que ele pode acessar para estar fazendo ali processos de gestão e visualização de todos os recursos. Já um administrador de domínio ele tem algo mais reduzido, né? Não consegue ver toda a parte da estrutura, e a gente consegue ainda limitar cada operação que ele pode fazer através desse perfil. Isso tudo é sob demanda. Não tem nada fixo ali na plataforma. É feito sob demanda. E a mesma coisa acontece para o processo
de consumo dos recursos. Para consumir os recursos, os operadores eles podem criar ofertas aí de computação, disco, de rede, e nessas ofertas definir intervalos de CPU e memória que eles podem utilizar, ou mais comumente, né, como as nuvens públicas fazem, que definir uma família de ofertas, e essa família ali ela varia a 2 CPUs, 2 GB de memória, 4 CPUs, 2 GB de memória e por aí vai. Então, a gente consegue trabalhar ali com esses dois modelos. E também para a parte de disco, a mesma coisa, aplicar as limitações de IOPS e de banda que os discos vão poder consumir. E a mesma coisa para a rede, né? A gente tem ofertas que definem quanto de rede a quanto de rede as VMs vão poder consumir, quais serviços o usuário vai poder estar implementando, um load balance, port forwarding, uma VPN. Todas essas definições elas ficam a nível de oferta. Então, tendo esses usuários criados, essas ofertas definidas, um usuário ele vai poder começar a consumir a nuvem. E o primeiro passo para começar a consumir a nuvem é criar uma rede guest. Uma rede guest ela é uma rede isolada a nível de broadcast domain, ou seja, tudo o que vai estar alocado dentro daquela rede, daquele usuário, vai ser somente visível dentro daquela rede, ou seja, somente o usuário vai ter acesso, e as VMs dos usuários só vão ser visíveis dentro daquela rede isolada. É, depois que ele cria essa rede, ele pode criar sua máquina virtual, porque no desenho do Cloud Stack a gente precisa que toda máquina virtual ela seja atrelada ao menos a uma rede, e essas máquinas virtuais aí elas podem ser criadas a partir de templates ou ISOs, né? Ou seja, template seria ali uma imagem que a gente já deixa preparada, seria só fazer a criação da VM com base nela e começar a utilizar, ou uma ISO, né, que a gente faz a instalação desde o zero. E toda VM ela vai ter obrigatoriamente um disco, ou como também é chamado ali no PodStack, volume de VM. E esses discos aí é onde vão estar os dados aí dos clientes, dados finais dos clientes. Em relação aos discos, a gente consegue fazer snapshot, tirar backup, fazer restauração, fazer criação de outros templates a partir do disco que a gente já possui. Então, tem bastante funcionalidade ali dentro que a gente consegue estar trabalhando em volta das VMs e dos discos. E todo o comportamento, a maior parte do comportamento do Cloud Stack, ele é configurável. Então, por exemplo, quantidade de recursos que uma conta pode consumir é configurável a nível de conta. A gente consegue definir quanto de quantas VMs, quanto de CPU, quanto de memória esse usuário vai poder consumir, se a conta vai poder consumir, número de discos. E não somente isso, outras definições de comportamento da plataforma, eles são feitos de forma configurável. Existem algumas coisas hoje em dia que ainda são fixas na plataforma, mas sempre tem esse trabalho, tanto interno aqui quanto da comunidade, de estar externalizando as configurações para deixar o ambiente mais flexível possível, para que seja possível que a gente adapte ele para o sistema que está, para o ambiente que está sendo implantado. Então, dificilmente aí um ambiente ele precisa ser igual aos demais para poder estar funcionando. A gente consegue trabalhar sempre com uma flexibilidade bem interessante. Em relação aí aos virtualizadores que a gente consegue trabalhar na plataforma, que são suportados, a gente tem três principais, que são o KVM, o ZenServer, o XPNG e VMware também.
A comunidade ela também tem na sua documentação a questão do Hyper-V, do OVM, mas esses virtualizadores eles são obsoletos. Eles já há mais de 7, 8 anos que não recebem nenhuma atualização de integração ali na plataforma. Então não tem garantia de que funcione e também já faz muito tempo que não se vê usuários dessas tecnologias conseguindo utilizar, né? Então a gente sempre foca a discussão nos três principais. E o principal hoje em dia, assim, do KVM, ele é amplamente utilizado aí por vários, vários usuários e clientes de nuvem, é, porque ele é uma tecnologia open source, né? Então a gente tem toda essa questão de licenciamento reduzido, que é reduzida nesse caso, né? A gente move essa questão. É, e também diversos vendors suportam o KVM. Então, diversos sistemas operacionais aí a gente consegue estar trabalhando com o KVM. Por isso que ele é muito utilizado. Como eu comentei anteriormente, para fazer essa gestão do KVM, né, a gente precisa ter um agente para fazer isso certo, mas ele está sendo muito utilizado e a maioria das novas funcionalidades elas estão vindo direcionadas ao KVM, a integração com o KVM. Já o Zen Server, como ali com a história ali das Eclipse, comprando a Cloud.com, né, o Zen Server ele foi o primeiro virtualizador integrado. Então lá no início, a maioria das funcionalidades que eram desenvolvidas era em torno do Zen Server. Mas devido ali às habilidades das Citrix, de abrir o código, deixar a comunidade fazer um conjunto de alterações, depois fechar o código de novo e estar disparelho essas duas versões, acabou gerando desconforto para os usuários que começaram a migrar ali para as outras tecnologias, o KVM ou VM. Então, acabou que é, as novas funcionalidades elas vieram mais destinadas para esses dois virtualizadores e o Zen, apesar de ser o primeiro, ele começou a ficar defasado. E também ali a integração com o Zen, ela é feita através ali da XAPI, é um pouquinho, o processo é um pouco diferente de como é feito com o KVM, porque o KVM, ele já veio, quando ele foi estruturado, já existia o tópico de computação em nuvem sendo bem discutido, então o virtualizador já foi desenhado para essa estrutura de computação em nuvem, de ter orquestradores trabalhando fazendo a gestão, né, do virtualizador. E o KVM ele veio sem essa ideia de uma gestão de cluster, mas o Zen ele tem, o VMware também tem, e é por isso que com o Zen a gente trabalha com XAPI e com o KVM ele precisa de um agente do próprio CloudStack para fazer essa gestão. Em relação ao VMware, ele também era bem utilizado até alguns anos atrás, mas com a aquisição ali da VMware pela Broadcom e com a inflação de preços, essa, essa vertente do VMware, da integração com o VMware, ela foi reduzindo, né? Não foi reduzindo o número de integrações, e também as integrações que já existiam, elas não foram sendo retrabalhadas. Então, um pouco diferencial competitivo ali na plataforma quando a gente trabalha com VMware, no caso, diferencial nativo. Por exemplo, processos de criação de VM, de fazer um backup de um volume, eles são muito custosos devido ao desenho inicial que foi feito e não teve um retrabalho posteriormente. Então, isso também gerou uma redução na utilização e um foco maior ali para o KVM. Também para o VMware aqui a gente precisa fazer a integração através do vCenter, que é pela mesma questão ali de já ter esse conceito de cluster dentro dele.
Antes de a gente partir para o próximo tópico, alguém quer fazer algum questionamento aqui até esse momento? Pessoal que quiser falar, fazer alguma pergunta, pessoal, só levanta a mão ou escreve aqui no chat que eu já passo para vocês, tá? Pera aí, pessoal, um de cada vez, hein? Senão não dá para responder tudo. É, velho. Pois é. Ou o pessoal entendeu tudo, ou Então, o pessoal não entendeu nada, né? Os dois, um, né? então a gente pode aplicar o lazy consensus e seguir. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode estar questionando no final também, sem problema. Show de bola, E, velho. Vai daí. como a gente comentou, né, a ideia era dar um overview da tecnologia, de funcionalidades que ela possui, de funcionalidades básicas, né, e integrações que ela possui, porque a plataforma em si ela é bem complexa. Então, entender todos os processos ali é, é algo que leva tempo, todos os tópicos, todos os APIs ali leva bastante tempo para. Então a ideia aqui é trabalhar mais de forma superficial. E para. Então, até agora a gente estava falando da plataforma em si, né, de funcionalidades, conceitos, mas para trabalhar com a plataforma, a gente precisa aí ter definido aí qual virtualizador a gente vai trabalhar, é, precisa definir como vão ser os servidores que a gente vai estar trabalhando e também a parte de armazenamento. E a escolha do armazenamento que a gente vai utilizar, o protocolo e client, aí vai, ele depende muito do virtualizador que a gente utiliza como base. Então, o primeiro ponto nesse trabalho todo é definir com qual virtualizador vai ser trabalhado, porque ele que vai é, ditar aí os componentes seguintes. Então, os virtualizadores, eles suportam diferentes tipos de armazenamento. O NFS, ele é o único protocolo que é comum entre os três principais que a gente tem ali, né, que é o KVM, VMware e Xen Server. E a gente tem formas diferentes de estar trabalhando com outros protocolos. Por exemplo, quando a gente trabalha ali com blocos entregue via SCSI ou Fiber Channel, o VMware ele já tem de forma nativa a formatação desses blocos como VMFF, o que é transparecido, essa, todo esse processo já é transparecido no Cloud Stack, ele somente consome. Para o Zen Server ou XCNG, é, blocos SCSI ou Fiber Channel, eles são aí trabalhados com o cluster LVM. Isso tudo de forma nativa. Já o KVM, ele suporta também que a gente trabalhe, o KVM em si, né, ele suporta que a gente trabalhe diretamente com a SCSI, com o bloco, mas no quesito de quando a gente precisa estar trabalhando com um bloco que é acessível e tem um file system por cima ali, que ele é consumido por diversos hosts ao mesmo tempo, isso não existe de forma nativa, né? Porque tanto aquela questão lá de que o KVM ele não possui essa visão de cluster, ele ele não possui essa visão de formatar um bloco para que todos eles todos os hosts que a gente está agrupando possam consumir. Então, quando a gente vai estar trabalhando com a SCSI ou Fibre Channel com o KVM, a gente precisa adicionar ali uma camada a mais, e isso é feito manualmente, né? Está trabalhando com um file system que faça a gestão de locks, dos arquivos, que possibilite a montagem simultânea em múltiplos hosts. E normalmente o que acaba se trabalhando é o CFS2, ou também teria uma alternativa de trabalhar com cluster FS. E daí isso depois é transparecido para o Cloud Stack como um ponto de montagem que eu, como operador, eu garanto que está igual em todos os hosts.
Ou seja, o stack assume que a informação que o operador está passando para a plataforma está correta em todos os hosts e ele só vai consumir. É um pouquinho diferente ali do que o VMware faz com o NFF, como o Zen trabalha ali com o LVM. Então, quando a gente vai escolher um appliance, vai estar trabalhando aí as coisas, o NFS tem que ter essa ciência para saber como as operações a mais que a gente vai precisar, né? Ah, vou trabalhar com uma coisa com VMware, o VMware vai fazer todo o trabalho para mim. Trabalhar com KVM, opa, eu já tenho que fazer uma configuração extra aqui e fazer uma operação a mais também para garantir esse funcionamento. E esse papel, ele também, a gente consegue inverter esse papel também quando a gente fala de integração com o Ceph. A integração com o Ceph, ela é nativa apenas para KVM e Zen, no caso, eu também estaria utilizando RBD, mas não na plataforma aqui. E VMware, por exemplo, não consegue consumir um RBD no Ceph diretamente. Teria que colocar por exemplo, um SCSI Gate aí na frente para poder consumir. E teria o mesmo, seria similar ao processo que a gente faz com a VM, né, colocando o Ceph S2 na frente. Então, eu tenho um cluster Ceph que eu vou disponibilizar RBD para o CloudStack. Por VMware, vai ter um empecilho ali que eu preciso fazer o processo a mais. Se for KVM, já está tudo nativo. E além disso, também o Ceph possui ali seu próprio file system, né, que é o CephFS. Atualmente a gente consegue trabalhar com ele com share de Monte Point, mas tem uma movimentação já para fazer isso de forma nativa no CloudStack também. É, feito toda a definição do hardware que a gente vai estar trabalhando, a gente também tem que trabalhar ali na questão da topologia que vai ser implementada no, no ambiente. Então, para isso, a gente tem que fazer a definição de rede, trabalhar ali nas segregação e isolamento, né, das redes de trânsito. Aqui nos exemplos que a gente vai mostrar nas demonstrações aqui, a gente marcou diferente as redes obrigatórias do CloudStack e as redes sugeridas, para ficar um pouquinho mais visível o que é obrigatório e o que é a gente recomendando. E a gente tem uma demonstração aqui de duas topologias, uma para uma zona única e uma para múltipla zona. E um ponto importante aqui é que essas demonstrações de topologias, essas topologias, elas são básicas e iniciais, né? Cada ambiente ele possui suas características, suas diferenças, então para tomar essa demonstração como algo que pode ser usado como base para transformar aí na topologia definida. E voltando aí para a questão da topologia, a gente sempre sugere que as redes que vão ser trabalhados, os tráfegos que vão ser trabalhados ali no ambiente, eles sejam segregados em redes de trânsito e também isolados ali a nível de broadcast domain. E isso é feito para que a gente consiga ter um processo de expansão mais facilitado, ou seja, precisa aumentar o número de nodes do management server, de banco de dados. A gente consegue fazer isso de forma isolada sem estar influenciando nos demais componentes. E também com isso, né, a gente acaba aplicando uma camada mais de segurança. Se algum caso tiver um ataque, por exemplo, para um web proxy que fica na frente ali dos serviços, ele não acessa diretamente o banco. Sempre interessante ter as redes segregadas para que a gente tenha esse processo de expansão mais facilitado e tenha uma camada mais de segurança. Em relação às redes, a gente sempre sugere ter
Então, além da Public, Management, Storage e Guest, que é onde as VMs do cliente vão ficar, a gente ainda sugere ter uma rede específica de comunicação do Management Server com o banco de dados, uma rede específica para que a gente não disponibilize o Management Server diretamente para o usuário final, né, que a gente coloque uma barreira ali que seria um web proxy e essa comunicação seja feita através de uma rede separada, ou seja, o usuário nunca vai ter acesso ao serviço final, o que auxilia na segurança, né, porque se tiver alguma vulnerabilidade encontrada ali na plataforma, o usuário final ele não é, vai, vai ser mais difícil que o usuário final consiga bater nessa vulnerabilidade, porque ele vai estar batendo no proxy na frente. E também a gente sugere a segregação das redes de storage. O PodStack em si, ele tem um conceito de rede storage único, só que esse conceito ele é voltado mais para o secondary storage. Todas as informações que a gente trabalha com essa rede, quando vai fazer uma implantação, elas são referentes ao secondary storage. Porque, como eu comentei, o PodStack ele tem uma máquina virtual que ele possibilita esse processo de fazer um download da plataforma, fazer um upload para a plataforma, registrar um template, uma ISO, um volume para ser feito o download para dentro da plataforma, e tudo isso é feito através da Secondary Storage VM. E essa VM ela precisa de um IP nessa rede de storage, e por isso que ela é mais voltada para a rede de Secondary Storage. Então a gente sugere segregar esses dois tráfegos para que um não influencie no outro e também da mesma forma, né? A SSVM ela possui acesso ao secondary storage. Então, em algum momento for descoberta alguma vulnerabilidade na SSVM que permita que o usuário tenha algum outro acesso que não deveria, por ter essa segregação das redes, né, primary storage e secondary storage, o usuário final ele não vai conseguir bater no dado armazenado no storage. Então, também é feito esse processo para que a gente consiga dar mais essa camada de segurança. A gente cria esses processos como salvaguarda, né? Até hoje não teve nenhuma vulnerabilidade encontrada nesse sentido e teve nenhum tipo de ataque voltado a esse sentido, mas é sempre interessante se precaver do que acabar tendo uma situação ali no futuro. E aqui, né, a gente tem uma zona única, os management servers, eles conectam aos servidores e as máquinas virtuais ali de sistema através da rede de management. E quando a gente vai trabalhar com múltiplas regiões, múltiplas zonas sobre uma mesma região, basicamente vai ser a mesma coisa. A gente vai ter duas estruturas distintas e o único processo que precisa ser igual entre eles é a questão da rede de management para possibilitar que o management server consiga fazer a gestão das duas zonas. Então, o único ponto em comum aqui seria a rede de management, de resto, cada estrutura é apartada e provavelmente ele precisaria de um gateway de VPN na frente para possibilitar que o management server se conecte com os demais componentes. Mas trabalhar com uma zona ou múltiplas zonas é bem similar. O que acaba mudando é quando a gente já vai estar trabalhando ali com regiões distintas, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma região, por aqui na região de Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente poderia ter uma região no norte, por exemplo. Nessa região no norte, a gente poderia ter a mesma topologia, estrutura definida, contudo, as zonas elas não estariam conectadas, né? O management server
de uma região, ele não ia se conversar diretamente, ele não ia se conversar com outra região diretamente. Então tem esses detalhes também que a gente consegue estar trabalhando quando vai estruturar em diferentes lugares. Em relação ali, só um ponto ali em relação ao data plane, a especificação do data plane é que para poder trabalhar ali com o Cloud Stack, a gente precisa de pelo menos o, aqui é o control plane. Para trabalhar ali com o control plane, a gente precisa de no mínimo um nó físico, um servidor físico, que tenha pelo menos 64 GB de RAM e dois sockets de 8 cores. Isso é suficiente para que a gente instancie os serviços necessários, banco de dados, usage server, o management server e o web proxy, e também ali a questão do armazenamento, né? Então, tendo um servidor com essas especificações para o control plane já é suficiente para dar início. Contudo, a gente recomenda que sejam trabalhados com três nós, para que a gente consiga trabalhar ali com tecnologias como o Galera Cluster para replicação do banco de dados, replicação ativa dos bancos de dados e também possibilitar margem de manobra. Tenho três nós, preciso fazer a manutenção em um deles. Tá tudo bem, a gente pode fazer a parada total daquele nó, estando os outros dois rodando, o serviço todo ele continua sendo entregue e a gente consegue fazer a manutenção ali sem nenhum problema. Mesma questão, né, se por algum motivo a gente perde algum servidor físico, o nosso sistema ele continua rodando porque a gente, é, com esses três nós de início, a gente consegue ter uma alta disponibilidade do serviço. A questão de rede, o tráfego em si que existe do management, do control plane, ele é mais reduzido. A gente tem o tráfego de management, que é a comunicação ali entre os hosts do management server, mas é só tráfego de comando. O tráfego do banco de dados também ele é bem reduzido. Então, para o control plane, não tem necessidade de a gente estar trabalhando com placas aí de alta vazão. Tendo ali uma placa dual port de 1 gigabit ou até duas, talvez fazer uma segregação maior do tráfego, já é suficiente para a gente estar trabalhando aqui no control plane. Para o compute plane já é um pouquinho diferente. Porque o compute plane ele é definido de acordo com cada necessidade. Algo que a gente recomenda é pelo menos ter 100 GB ali de armazenamento para sistema operacional e aplicações. É um mínimo adequado para a gente iniciar. E a interface de rede, a gente consegue iniciar com uma interface dual port 10 gigabit, já seria suficiente a nível técnico, mas para consumo, ali para ter um maior desempenho, é recomendado ali, pelo menos duas interfaces, fazer um bonde com essa bonde cruzado, né, nessas interfaces. No caso de estar trabalhando com duas, a gente consegue trabalhar com dois bondes cruzados. É, e isso para poder fazer a segregação física do tráfego, porque caso contrário, a gente tem lá o tráfego público, né, que é o que sai das máquinas virtuais e vai para a internet. Tem o tráfego interno ali das VMs, que é através da rede Cache. E também tem o tráfego de storage, de primary storage. Então, se a gente coloca tudo na mesma interface, mesmo bonde, por exemplo, um vai, vai acabar afetando o outro, o que pode não ser interessante ali para o consumo. Então, por exemplo, uma comunicação de duas VMs, ela pode ser afetada pelo consumo do storage de uma VM. Então, é sempre interessante ter um pouquinho mais de uma segregação maior ali de forma física para possibilitar uma vazão desse tráfego.
Em relação a RAM e CPU, isso vai depender muito da carga que a gente quer estar aplicando no ambiente. Se for uma carga mais, memory bound, então faz sentido a gente comprar servidores ali com capacidade maior de memória RAM. E se for o contrário, né, CPU bound, é, faz sentido comprar ali processadores tops, né, uma maior frequência e de cores também. E a gente consegue combinar esses perfis de hardware de acordo com a necessidade, né? Como eu comentei antes, é, o inicial é somente para dar início ao ambiente, mas se em algum momento surge um perfil novo de alocação, surge novas demandas, a gente consegue ir combinando os perfis de hardware e adicionando mais hosts, mais ambiente para ir atendendo essa demanda. E em relação às melhores práticas aí para os ambientes, né? Então, sempre é importante definir a topologia do ambiente antes de tentar implantar ele, para que se tenha uma noção do que vai ser feito. Entender todas as conectividades, entender qual componente precisa se comunicar com qual appliance, por exemplo, porque tendo isso em mãos antes, tendo isso tudo definido, o processo de implantação ele fica mais facilitado. A gente sabe o que tem que estar funcionando e sabe como tem que estar funcionando. Segregar e isolar as redes logicamente, né, como foi comentado anteriormente, para que facilite processos de expansão e tenha uma camada mais de segurança. Segregar e isolar as redes fisicamente quando necessário, né, então, ter tráfego de storage, tráfego guest, por exemplo, de forma separada para que um não interfira no outro. É, isso vale para público, quando era storage também, quando necessário. E o que é interessante é ter um monitoramento do ambiente para que seja possível identificar quando esse processo é necessário, né? Uma outra boa prática também é desabilitar tecnologias como o Turbo Boost. Essas tecnologias elas vêm com a ideia de aumentar a frequência de alguns cores, em detrimento da redução de outros. Ou seja, a gente está tirando de um lado para colocar do outro. E dependendo da carga que a gente vai ter no ambiente, isso pode causar bastante ruído. Uma carga ela pode acabar solicitando mais CPU e o que acaba aí removendo frequência de outro core que está alocado para outra VM, o que vai causar bastante ruído e instabilidade. Então, é sempre recomendado desabilitar essas tecnologias e utilizar a frequência nominal dos processadores para que se tenha comportamento homogêneo. Além disso, né, também é importante estar validando a conectividade dos acessos dos hosts e storages antes de adicionar essa camada da plataforma, porque a plataforma ela é complexa, né, no quesito de quanto de componentes que se conectam, de processos que são executados, e fazer um troubleshooting, por exemplo, de cima para baixo, ele vai ser custoso devido à complexidade da plataforma. E se a gente consegue garantir que tudo está funcional antes de colocar a camada da plataforma, a gente evita perder tempo posteriormente tentando validar algum processo que não está funcionando, que a causa pode ser uma configuração de rede ou de storage ou de host que não tenha sido feito de forma correta. E um ponto também, né, que a gente não precisa iniciar o ambiente no, na visão final. A gente pode iniciar ele com alguns poucos recursos para poder se adaptar à tecnologia, começar a construir ele, e à medida que for crescendo o ambiente, crescendo aí a quantidade de cargas alocadas, fazer essa adição de novos componentes sob demanda.
Como a gente comentou, né, é interessante usar três nós no control plane, para possibilitar a movimentação ali, movimentações e utilizar tecnologias como o Cluster Galera para poder replicar banco de dados, ter toda aquela questão, né, de ter tolerância, falhas. A nível de banco de dados também é interessante fazer backups recorrentes, né, porque os metadados do Cloud Stack eles são o core para fazer a gestão. Então, se a gente perde os serviços, não tem problema, mas se a gente perde o banco de dados, aí a gente vai ter um problema para fazer toda a recuperação do que tem alocado. Então, é importante ter um backup recorrente dos bancos de dados e armazenar eles fora do data center, onde o compute plane e o compute plane eles estão rodando. Caso contrário, por algum motivo, perder todo a zona ali onde está sendo feita a locação, vai ter a perca dos metadados também, né? Então, interessante fazer esse backup fora. Outro ponto importante é monitorar os recursos da estrutura para evitar problemas, por exemplo, com falta de espaço nos servidores ali, tanto de control plane quanto de compute plane, identificar quando tem algum gargalo de rede que vai indicar uma necessidade ali de estar expandindo o, a vazão de rede, a novas placas, ou os recursos estão todos sendo consumidos e precisa fazer mais alocação. Tendo essa monitoração dos recursos da estrutura, a gente consegue identificar quando é necessário estar adicionando novos hosts ou áreas de armazenamento. E também é importante armazenar os logs dos sistemas operacionais e das aplicações. E esse armazenamento, a gente recomenda que seja feito um período aí de 6 meses a um ano. Que tem situações que podem ocorrer que elas não vão dar um indicativo no momento, mas sim talvez um tempo depois e para fazer essa análise precisaria de logs anteriores. Elas são raras normalmente de situação, mas é interessante sempre ter esses logs para se precaver também. E a nível de todas essas melhores práticas que a gente comentou, né? A nível de nível estrutural, mas também tem algumas melhores práticas dentro da plataforma que a gente recomenda. Algumas delas são, quando for criar as ofertas de computação, rede, disco, não tem necessidade de estar criando, por exemplo, uma oferta para um conjunto de ofertas para cada cliente. Pode ser mais interessante definir um conjunto de perfis de clientes, estejam ali na cartela, e criar algumas ofertas para atender esses perfis. Porque, caso contrário, a gestão ao longo prazo vai ficar bem difícil, né? Pela quantidade de ofertas existentes. E nessas ofertas é interessante que seja The feita recording has alocações stopped. de CPU e disco nas ofertas, para que seja evitado que os clientes finais eles acabem consumindo mais do que deveriam. Então, se a pessoa contratou 20 mil IOPS, por exemplo, 10 mil, enfim, ter isso aplicado nas ofertas garante que ele não vai ultrapassar esses limites definidos a nível de contrato. Outro ponto importante também é utilizar usuários nomeados com os perfis adequados dentro da plataforma. Isso possibilita uma auditoria melhor do que está sendo feito ali dentro da plataforma e também evita que pessoas que não deveriam estar fazendo um processo, elas não façam de fato. Então, com um perfil adequado, a gente evita isso de, por exemplo, Forte só deveria visualizar o que está ocorrendo. E
alguém do suporte fez a criação de uma VM ou fez a deleção, tendo um perfil adequado, é possível evitar esse tipo de transtorno. E, por último, limitar a origem de acesso dos usuários administradores do ambiente. O administrador do ambiente, ele tem acesso a todos os recursos alocados e a todas as informações da infraestrutura. E, por algum motivo, as credenciais desse usuário acabe vazando, um atacante que poderia estar acessando de qualquer lugar a interface, o API. Fazendo a limitação da origem de acesso, é possível definir, por exemplo, que os usuários administradores do ambiente eles acessem a plataforma somente de dentro da rede da empresa. E isso faz com que, mesmo que as credenciais sejam vazadas, se o atacante for de fora, ele não vai conseguir fazer nada dentro da plataforma, porque é, a, a origem do acesso né, ela vai ser bloqueada. Bom, para a gente concluir toda essa parte, então, os ambientes de nuvem, eles são complexos, né? A gente tem vários dispositivos ali conectados, eles são dinâmicos, a gente pode ir criando e expandindo o ambiente sob demanda, e a gente tem diversas camadas, tem rede, tem virtualização, tem storage, tem a aplicação fazendo toda a gestão, e a aplicação, ela, com essa questão de poder gerenciar vários tipos de virtualizadores e recursos, ela acaba gerando um ambiente bem heterogêneo. O Apache Cloud Stack ele faz então a orquestração desses dispositivos e entrega suas funcionalidades através de seus componentes e alguns componentes ali, cada componente ele vai ter o seu próprio propósito, sendo o Cloud Stack é o todo, né? A gente tem Management Server, Usage Server, que o Management Server sendo o principal, mas a gente tem alguns componentes ali que auxiliam a criar esse todo. Bom, e agora alguém teria algum questionamento? O povo tá tímido, hein? Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa pro Daniel? Eu tenho uma dúvida. Dá para me ouvir bem? Sim, sim, a gente consegue te ouvir. Dá para me ouvir bem? Uhum, sim, a Correto, gente te viu? ouve. Ouvimos bem, viu, Carlos? Então, minha dúvida, para se iniciar a integração do Manager ali, é necessário ter os três nores primeiro ou pode iniciar, vamos dizer assim, o banco de dados, o Manager e o Web Proxy? Tu pode iniciar com uma instância só desses serviços, que é o mínimo necessário, né? Então, tendo uma instância do Management Server, banco de dados e Web Proxy, tu já consegue ter tudo ali no ar e tudo funcionando. A gente recomenda utilizar três quando tiver disponibilidade de hardware, né, obviamente, mas é mais nesse sentido de ter uma margem para fazer uma manobra. Então, se tu só tiver um servidor e precisar fazer alguma manutenção nesse servidor, vai precisar parar ele e teu sistema ele vai ficar offline durante a manutenção. Se tu trabalha com mais instâncias, tu tem uma alta disponibilidade, tu consegue parar esse servidor que precisa fazer a manutenção sem acabar afetando os demais, porque o serviço vai estar online. Ah, então, entendi, obrigado. Dani, o E, Leandro fez uma pergunta, aí não sei se eu uhum, posso responder e você me corrige se eu estiver errado, pode ser? sim, pode. O Leandro está perguntando aqui no chat se é possível replicar VMs entre regiões. Acredito que aí pode ser região, né, Leandro? Pode ser zona também, né? E a ideia é que você, para isso, compre alguma solução que é instalada lá na VM, um software de backup e restore, muitos nossos clientes usam Vim,
crones, esse tipo de operação, tá? É, Que vo- de- vai daí, Dani. só ia complementar que não existe a funcionalidade de replicação de uma zona, de uma VM em outra zona, outra região, explicitamente, mas a gente consegue alcançar isso de outras formas. Por exemplo, a gente tendo, a gente consegue fazer um backup do volume da VM e fazer gerar um link de download da zona de origem e registrar na zona de destino. E com isso aí a gente consegue criar esse conceito de replicação. Não é o nome explícito ali, mas com as funcionalidades que tem daria para fazer esse tipo de processo. Para esclarecer ao Leandro, você basicamente vai apresentar um volume para o CloudStacker, né, Dani? Ele pergunta agora sobre replicação já direto no storage dele, né? Uhum. Você vai apresentar um volume desse storage para o CloudStack, e aí vai mais depender dessa tecnologia do storage dele, correto, Dani? Sim, a nível de storage, sim. Se a gente está falando só de um disco da VM específico, aí consegue fazer pela plataforma. Mas se a nível de storage, aí já não é mais relacionado à plataforma. A ideia é que você apresente múltiplos volumes, né? Começa com um, né? Vai caminhando para múltiplos volumes, né? E aí a plataforma vai gerenciar aquele volume lá, né? Que você entregou para ela. Essas funcionalidades, por exemplo, que você comentou de failover de sites, etc. Tô entendendo que você colocaria aí no seu storage, né? É, pessoal, mais alguém quer falar, fazer alguma pergunta para gente, pro Dani? É, então é isso. Então eu vou encerrar por aqui. Leandro, vamos conversar lá. Você tem o convite de e-mail, você tem meus contatos lá, tá? Obrigado a todo mundo, obrigado pessoal. A gente chegou a ser 38 pessoas aqui. A gente fica muito feliz, né, de estar conseguindo trazer informação relevante para vocês. A gente agora vai gravar já está sendo gravada a apresentação, né? E a gente vai disponibilizar tanto a gravação quanto o conteúdo que o Dani apresentou para a gente, tá? De novo, muito obrigado a todo mundo aí. Excelente tarde, bom final de gente para todo mundo, pessoal. Obrigado pela presença, pessoal.